Fala pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje eu vou te contar toda a história do hidromel, uma bebida alcoólica. Vem comigo! Fala galerinha, se você curte a história dos vikings tanto quanto eu, quer ter um gostinho aí de como era a vida deles no passado, você com certeza já deve ter ouvido falar do hidromel. Então a gente vai ver toda a história do hidromel hoje, e se você não faz ideia do que é hidromel e nunca tomou, também fica aqui que você vai ter a oportunidade de saber o que é hidromel e até de experimentar pela primeira vez o hidromel, uma bebida maravilhosa dos deuses. E também aí uma bebida muito famosa dos vikings, só que não era só dos vikings, também era uma bebida muito famosa em toda a Idade Média. O hidromel, então, é uma bebida alcoólica fermentada composta por água, mel e levedura. E ela é pouco conhecida no Brasil, como eu falei, mas é muito famosa na Europa e está na história de vários povos pelo mundo, dos chineses aos maias, passando aí pelos vikings, celtas, anglo-saxões, romanos, gregos, indianos e quase todo mundo. A graduação alcoólica aí da bebida pode ir de 3,5% ABV, que é a classificação aí de teor alcoólico, até 20% ABV. Mas o normal hoje em dia aí é ficar nos 12%, muito parecido com os vinhos. Vamos ver muito mais aí sobre o hidromel, mas antes já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui para ajudar o Caverna Medieval a crescer e se inscreve se ainda não é inscrito. E bora falar da SCAD Hidroméis, uma fábrica e loja incrível que vende os melhores hidroméis que eu já tomei na vida. Sério, vocês sabem que eu faço hidromel, então eu sei quando o hidromel é bom. O hidromel, para quem não sabe, é uma bebida deliciosa, um fermentado de mel, que pode ter frutas, ervas, especiarias e muito mais. Ela é bem parecida com um vinho. E o hidromel da SCAD não é apenas o melhor hidromel que eu já tomei, mas também a proposta deles é incrível. O objetivo é trazer de volta receitas tradicionais de hidromel, não só dos vikings, mas de toda a Idade Média. Então você vai tomar uma bebida aí deliciosa, com toda a tradição dos nossos ancestrais. Já corre lá no site deles, primeiro link é aqui embaixo, e usa o cupom CAVERNA15 para ganhar 15% de desconto, para você comprar um hidromel gostoso, com receita medieval, e ainda toda hora tem receitas novas no site. Clica no link aqui embaixo, usa o cupom e experimenta essa bebida dos deuses. Bora então aí falar do hidromel, porque hidromel em inglês é mead. A palavra aí é derivada do inglês antigo medu ou meodu, e em nórdico antigo é miodr. Existem aí derivações similares em várias línguas antigas da Europa e do mundo, todas elas significando quase a mesma coisa: um campo, prado, pasto ou até o ato de fazer uma colheita, talvez aí porque o mel fosse encontrado no campo, na floresta, na mata, sei lá. Mais pra frente a gente vai discutir aí as possíveis origens do hidromel e falar mais disso. Existem várias variações da bebida aí do hidromel. Ela pode ser uma receita pura, com apenas água e mel fermentado, e isso é chamado de show mead. Pode conter especiarias e ervas, e isso é chamado de spiced mead, ou ainda meteglin, que era aí a receita mais comum entre os vikings e também na Idade Média. Ou pode ainda conter frutas e ser chamado de melomel. Cara, existem outras dezenas de variações, dependendo aí da época e da região. O hidromel é uma bebida aí fermentada, igual a cerveja e o vinho. O que muda entre elas é a fonte do açúcar usado aí para produzir o álcool. Nesse caso do hidromel, a fonte do açúcar é o mel. A fermentação alcoólica é o processo de transformar açúcar em etanol e dióxido de carbono, para assim obter o álcool. Então, presta atenção que a sua cerveja do final de semana depende dessa explicação aqui. E se você tá tomando uma cervejinha aí, ou um vinho, ou um hidromel, vendo esse vídeo, já mete a porrada no like aqui. Beleza. Essa fermentação alcoólica aí é feita por fungos, e são fungos do bem, fungos amigos, fungo brother. Não é fungo que causa doença ou ainda que faz zumbi, não. Fungos gente boa. E esses fungos também são chamados de leveduras ou fermento, que literalmente comem o açúcar que pode ser fermentado, nesse caso aí a frutose e a glicose, e transformam esses açúcares em dois subprodutos. Um é o álcool etílico e o outro é o gás carbônico. Ninguém aqui tá falando que o álcool é a urina do fermento, mas se você quiser pensar assim, quando você quer o álcool, você deixa o CO2 embora, o gás carbônico embora, ou não, porque é ele aí que dá a carbonatação da bebida, sabe aquelas bolinhas do vinho
ou a espuma da cerveja? Então, é o CO2 que está ali, e aí o hidromel também, se for carbonatado, sai as bolinhas, e isso aí é só você fechar a garrafa enquanto ainda está acontecendo um pouquinho de fermentação para o CO2 ali dar pressão e formar essas bolinhas. Mas às vezes você só quer o gás carbônico, tipo quando você vai fazer um bolo ou um pão. Se você usou fermento biológico, aquele amarelinho, ele produziu álcool. Existe álcool na massa do pão, do bolo, mas ele evapora com a alta temperatura do forno e é o gás carbônico produzido na fermentação que faz a massa crescer. Fala aí, você deve muitas leveduras, cara. Mas vamos ver aí como que o hidromel surgiu, porque existe uma briga para saber qual é a bebida alcoólica mais antiga. A treta aí tá entre o hidromel, o vinho e a cerveja. Porque esses três fermentados sempre aparecem aí em várias culturas diferentes por todo mundo e há muito tempo atrás. Então ninguém sabe ao certo aí, mas provavelmente foi o hidromel que foi o mais antigo deles. Isso porque era só você misturar a água com o mel e esperar a natureza agir para que as leveduras aí fermentassem a mistura. Tanto a cerveja como o vinho precisava de outros processos, como amassar a uva ou extrair o açúcar aí da cevada, mas o mel e a água já estão na natureza e poderiam fermentar sozinhos sem a ajuda do ser humano. E essa é a primeira teoria, a de que o ser humano já coletava hidromel fermentado naturalmente das árvores há mais de 20.000 anos atrás. Vamos lá. No período de secas nas savanas da África, as abelhas selvagens iam aí fazer seu ninho nos buracos das árvores. E depois que as chuvas vinham, esses ninhos enchiam de água, misturando a água e o mel. Com o tempo, as leveduras que estavam ali no ambiente do ar caíam ali nesse caldo, fermentavam a mistura e pronto. O hidromel saindo direto da árvore. Pensa que fantástico. E cara, a gente vai ver a mitologia nórdica daqui a pouco. Tem aí hidromel saindo de árvore e ó como lendas, mitologias se ligam com a verdade. Mas as primeiras evidências arqueológicas encontradas aí do hidromel foram em vasos de cerâmica chineses de cerca de 9.000 anos atrás, contendo traços químicos de mel e arroz fermentado. Os primeiros registros escritos de hidromel datam de 1500 a.C., nos poemas da Rig Veda, uma antiga coleção indiana de hinos védicos, conhecida aí como os Vedas. O hidromel também foi muito consumido na Grécia Antiga e Aristóteles fala sobre o hidromel no seu tratado chamado Meteorológica, e o romano e naturalista Plínio o Velho fez aí um estudo das diferenças entre o vinho e o hidromel no seu livro História Natural. Por toda a Europa pré-medieval existem textos e relatos da produção e consumo de hidromel. Os celtas e os povos germânicos antigos tinham lendas aí sobre o hidromel em suas mitologias, como a gente falou. E durante a Idade Média, o hidromel se consolidou na Europa. Inclusive o termo aí lua de mel vem de uma tradição medieval de presentear os noivos com um mês ou o período aí completo da lua de suprimento de hidromel. E não só na Europa, mas em todo o mundo o hidromel era consumido. Os antigos maias faziam uma bebida aí com um fermentado de água e mel e ela se chamava algo como bauché ou tabentum, alguma coisa assim. O hidromel é famoso aí como uma bebida dos vikings e para eles era a bebida dos deuses. A história é de que a bebida era guardada aí pela gigante Gunnlod e ninguém tinha acesso a ela. Mas o poderoso deus Odin, usando aí de toda a sua astúcia, seduziu a gigante e a amou por 3 dias. Entendeu? Amor é... né? Pimba. Com isso, ele conseguiu distraí-la e roubou o hidromel enquanto estava no formato de uma águia. Com isso, Odin levou a bebida aí para os seus salões, chamados de Valhalla, onde bebia junto com os outros deuses e parte dos humanos aí que bravamente morreram em batalha. Quem produziu a bebida para os deuses era o cozinheiro Andrimir. Ele fazia o hidromel a partir do leite da cabra mágica Heidrun, que vivia nos telhados de Valhalla. Também tem aí uma mitologia que o hidromel vinha de árvores. Aliás, Valhalla aí era apenas um dos inúmeros locais que tinha em Asgard, o mundo dos deuses. Vê essa minha playlist aqui, ó, completíssima sobre os vikings. Na Idade Média, o hidromel tinha uma graduação alcoólica mais baixa, assim como a cerveja, que a gente já falou aqui, entre 4% e 8%. E era principalmente feito aí com ervas e especiarias, e sua fermentação era aberta. Isso quer dizer que a mistura de água e mel ficava em barris abertos, sem tampa, para que as leveduras que tivessem por ali caíssem na fermentação, ali caíssem no mosto e a fermentação acontecesse aí naturalmente na mistura. Não era adicionado artificialmente, como a
a gente faz hoje. Mas existem registros aí, não só do hidromel, mas como do vinho e da cerveja medieval, que eles já sabiam que se eles pegassem a espuma da fermentação e colocassem num outro líquido novo, num outro mosto, que era a mistura de água e mel, essa espuma poderia começar uma nova fermentação. Então eles não sabiam que existiam as leveduras, os fungos, mas eles já sabiam que a espuma aí continha esses, né? Eles não sabiam dos fungos, mas sabiam que a espuma poderia começar aí uma nova fermentação. Como o hidromel se consolidou na Europa medieval, lá na Europa é uma bebida muito comum hoje em dia. Tem, mano, um monte de indústria que faz, a galera até faz em casa, a rodo, artesanalmente. Mas aqui no Brasil ainda é uma bebida bem desconhecida. Então, meu, que tal experimentar essa bebida milenar que os vikings amavam e que a Idade Média tomava sem parar? Melhor, que tal experimentar o melhor hidromel de todos? Já clica no primeiro link aqui embaixo e vai correndo lá na loja da SCAD Hidroméis comprar o seu hidromel, porque pra mim é o melhor hidromel que existe. E aproveita para tomar esse hidromel da SCAD enquanto assiste toda a playlist dos vikings que tá completinha. É só clicar aqui. E aí, curtiu? Já sabe, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!